Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, do meu amigo Moacir Germani, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. E para aqueles espíritas antigos de Santa Maria, talvez não conheçam a minha convidada pelo nome, Almerinda Souza. Mas se eu disser Tereca, aí com certeza todo mundo conhece. Pois está comigo hoje a Tereca da Sociedade Espírita União dos Fiéis aqui de Santa Maria, para a gente enfocar sobre Jesus. Mas enfocando sobre Jesus, abrir um leque sobre essa personagem que foi o espírito mais evoluído que já pisou no nosso planeta Terra. Tereca, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para estar aqui hoje, para a gente bater um papo sobre Jesus. Eu que agradeço, Jader, essa oportunidade de falar desse personagem tão fascinante que foi Jesus na história, e que foi e continua sendo, na história da humanidade, né? Esperamos transmitir uma mensagem, dar uma mensagem que seja de qualidade realmente para os nossos telespectadores. Perfeito. Tereca, algumas correntes religiosas afirmam que Deus encarnou homem no corpo, digamos, desse personagem chamado Jesus. E aí eu sintetizo essa pergunta da seguinte forma: Jesus era Deus encarnado? O que a doutrina espírita fala a respeito disso? Muito bem. A doutrina espírita nos ensina que Deus é a inteligência suprema da criação, de toda a criação, né? E essa inteligência suprema que está acima de tudo, ele inclusive criou Jesus. Jesus é um filho de Deus encarnado, como nós, como homens, né? É o nosso irmão mais velho, né? Em humanidade. E nós não podemos esquecer que o homem, e Jesus foi um homem, era um homem, né? Encarnou como homem, ele vem progredindo em cada encarnação, em cada reencarnação, buscando atingir os objetivos superiores da sua existência, que é a busca da elevação do progresso moral e espiritual. Esse caminho que nós homens, nós humanidade, hoje percorremos, Jesus já percorreu há milênios. Tanto percorreu que Jesus foi um dos espíritos de luz que ajudou, que projetou a criação da Terra. Né? Então esse é o guia. E aonde nós tiramos isso? Nós temos um roteiro, um guia, um manual, que é o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus, que é o mais belo poema de esperança, de consolações, que a humanidade pode buscar, independente de crença, independente de cultura, independente de raça, né? Esse roteiro, esse guia, ele nos traz toda a caminhada, né? Porque ele nos traz as leis morais, as leis divinas. E Kardec, muito bem, ao codificar a doutrina, colocou o Evangelho de Jesus sob o aspecto moral da doutrina espírita.
com consequências religiosas. Tereca, Jesus lá numa passagem, inclusive está na Bíblia, diz o seguinte: ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, interpretando isso aí, só se salva, entre aspas, quem passar por Jesus, através de Jesus, quem acreditar em Jesus, quem aceitar Jesus. E aí eu te pergunto, e aquelas pessoas que desconhecem Jesus, não porque queiram desconhecer, mas porque nunca leram a respeito, os indígenas, as pessoas do Oriente e assim por diante, as pessoas que nasceram no mundo antes da vinda de Jesus. Como é que fica isso? Como é que o Espiritismo explica isso? Muito bem. Então, mais de 2/3 da humanidade estaria perdida se fosse assim. Exatamente. Porque não são cristãs. Sim. Né? Tem outras confissões religiosas. Então, não podemos encarar dessa forma, né? E nós sabemos que quando Jesus aqui esteve, ele se apresentou a nós como um grande reformador, cujo objetivo era mudar, era reformar, era esclarecer, iluminar, avivar no homem a caridade e o amor. Essa foi a essência da sua mensagem, caridade e amor. E caridade e amor se aplica a todas as gentes, né? Independente de ser cristão, de ser ou de outra confissão, né? De ser budista, de ser outra confissão, independente. E hoje nós vemos o cotidiano mundial é aterrador. Na TV, nos jornais, na internet, as notícias superam qualquer filme de terror. Catástrofes, corrupção, enfim, tudo que pode acontecer, guerras, violência, de toda forma. E nós, homens, nós, humanidade, vivemos um período muito aturdido, muito confundidos, são sôfregos. Nós buscamos respostas, muitas vezes, onde só existem perguntas. Não encontramos respostas, procuramos caminhos alternativos, e tanto é que hoje a depressão e a ansiedade estão presentes na humanidade. E muitos de nós não encontram esse caminho e vai buscar caminhos alternativos que não levam a lugar nenhum, como as drogas, por exemplo, né? Outros procuram o caminho do suicídio, que mais perturbam, mais prejudicam, né? E assim, mas esse mesmo homem aturdido deste século XXI, perdido no meio de tanta situação, esse mesmo homem, à medida que vai progredindo, ele vai chegar a se dar conta um dia e vai, como filho pródigo, vai querer retornar aos braços do pai, né? E esse filho pródigo, né, ele hoje prefere a dor, esquecendo que ele é herdeiro de Deus e que ele foi criado para a felicidade, para o bem e para o amor. E se assim, quando Jesus esteve entre nós, ele nos disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar. Então é interessante contextualizar essa fala de Jesus. Na última reunião com os discípulos, na última ceia, ele falou isso, que iria nos preparar um lugar. Naquele instante, Tomé é aquele discípulo que da chaga queria tocar o dedo na chaga. Sim, ele tem que ver para crer. Ver para crer. Às vezes eu sou meio Tomé também, me vejo. Tomé fez a pergunta para aquele instante e para toda a humanidade de todos os tempos: Senhor, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? Olha a inteligência da pergunta de Tomé, né? Foi quando Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Foi dito, você disse está na Bíblia, sim, está no Novo Testamento, né? Essa fala de Jesus. Então Jesus é o caminho para a verdade e para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E essa abordagem contempla toda a lei divina, toda a lei natural, né? E outro detalhe que nós temos que compreender: eu sou. Jesus é atemporal. Ele não disse eu sou hoje, amanhã eu não vou ser mais, ou eu fui. É para todos os tempos, todas as gentes, em todas as circunstâncias. Essa é a visão da doutrina espírita. E ainda nos disse mais, na mesma ocasião, com os discípulos: no mundo tereis atribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E o cotidiano está aí a nos mostrar. Então, desesperar-se diante das situações não é o caminho. O caminho é buscar esse roteiro que é o Evangelho, que é um tratado de psicoterapia, de psicologia para a alma humana. Tá? Tereca, uma pergunta que me fizeram esses tempos. Jesus disse também, está lá no Evangelho, né? Eu vim cumprir a lei, mais ou menos assim. Isso. Certo? E aí eu te pergunto o seguinte: como é que a doutrina espírita explica, se Jesus veio cumprir a lei, por que ele não nasceu fruto de um relacionamento de um homem e de uma mulher? Certo? Como nascem todas as pessoas, inclusive nós, né? Sim. E quem é que disse que ele não nasceu? Está lá na Bíblia. Não. Que diz que nasceu de uma virgem. De uma virgem. Jesus seria uma farsa se ele tivesse contrariado as leis divinas, inclusive no seu nascimento. Não daria para a gente acreditar, né? Então, o que nós sabemos, o que nós entendemos, é que Jesus nasceu homem que nem nós, apesar de ser um espírito muito acima, muito superior. Então, o espírito dominava totalmente a matéria, né? Mas ele nasceu de um homem e de uma mulher. Ele tinha irmãos, tinha primos. João Batista era primo de Jesus. Lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem uma passagem muito bonita de Jesus criança, quando Isabel, prima de Maria, e por consequência Jesus era primo de João Batista, ou João Batista era primo de Jesus, eles dois crianças brincando do lado de fora e as duas primas conversando, né? E daí, então ali já tem um relato de que Jesus tinha uma família, e se ele tinha uma família, ele nasceu, é uma família de sangue. Agora, o espírito que dominava esse corpo era muito superior, né? Lógico. O seu perispírito foi tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, assim como nós, só que o nosso é um pouco mais, não é tão elevado, né? Mas nós também temos a mesma constituição, corpo, perispírito e espírito. Tereca, a produção me diz que faltam 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu quero que me responda o seguinte questionamento: Jesus verdadeiramente fazia milagres? Essa é uma questão muito importante, e eu vou usar a Gênese, isso aqui, para quem não conhece, no capítulo 15 de A Gênese tem os milagres do Evangelho. Então, e nesse capítulo tem a superioridade da natureza de Jesus. Então, esses fatos considerados milagrosos, né, porque quando nós não entendemos, eles estão calcados na natureza. E todas as curas que Jesus fez, nós também podemos fazer, desde que nós alcancemos esse estágio mais evoluído enquanto espírito, né? Então,
os milagres nada mais são do que fenômenos psíquicos se manifestando, né? Que são atributos da alma. E Jesus, como era um espírito muito superior, usava desses atributos. E aí nós também. Vamos pegar um exemplo bem comum que tem até hoje, as benzedeiras. E curam. E curam. Curam, sim. Curar uma ferida, uma coisa. E curam. Os médiuns de cura. Jesus curava pelo seu magnetismo, pelos seus fluidos, pela sua energia, pela sua superioridade espiritual. Tereca, o nosso primeiro bloco está encerrando, certo? Mas a gente vai voltar a falar sobre Jesus no segundo bloco. E com as palavras eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. O nosso intervalo é 1 minutinho, rapidinho, a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 6 anos e 3 meses. Sociedade Espírita Estudo Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. E eu estou batendo um papo hoje com a Almerinda. Mas quem é Almerinda? Almerinda é a Tereca, que todo mundo conhece, certo? Da Sociedade Espírita Irmão do União dos Fiéis. E a gente está falando sobre Jesus, né? E, Tereca, e a minha primeira pergunta deste segundo bloco é o seguinte: Jesus era médium? Eu vou te dar a resposta que está aqui no mesmo capítulo 15 da Gênesis, que diz assim: agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? A resposta é não. Jesus não era médium, uma vez que médium é um intermediário entre o espírito que dita a mensagem e nós. E Jesus não necessitava de intermediário, alguém que fosse superior a ele para ditar. E se ele era médium de Deus, direto de Deus, né? Perfeito. Porque ele agia por si mesmo, pela sua superioridade, né? E agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal. Então, essa resposta é bem curta e bem simples, e está aqui em A Gênese. Dá para dizer que Jesus era um espírito tão elevado, que não precisava de um outro espírito por trás dele, como nós precisamos. Certo? Para efetuar certas, que chamavam na época, que chamamos até hoje de milagre. Milagre. E também para transmitir as mensagens, né?
para nos dar as mensagens, nos dar as notícias do reino de Deus, da boa nova. Ele não precisava de ninguém ditando para ele. Ele trazia direto. Outra, Jesus disse também o seguinte, eu anotei aqui, ó. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço. Hã? Essa é boa, né? Vós sois deuses, ele não disse que era um deus bem grande, era um deusinho, né? Pequenininho. Mas essa figura, né? Essa personagem, Jesus, ele é o personagem mais debatido, mais estudado, mais falado, mais em toda a história da humanidade. Calcula-se hoje muito mais que 60 mil obras a respeito de Jesus. E quando a gente fala obra, está falando de teses, de livros, de filmes, de peças, enfim, toda. E aí essa fascinante atração que esse espírito exerce sobre a humanidade, né? Ele veio aqui e nos ensinou pelo exemplo, usando as coisas simples da natureza. Então, por exemplo, exemplificou a fé através de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É um farelinho, né? Exemplificou a caridade através da parábola do samaritano, que era considerado herege, e do óbolo da viúva. Usou da semente jogada ao longo do caminho para explicar as diferentes reações e sentimentos diante da lição do Evangelho. Cada um age de uma forma. Ou seja, tem aquele que recebe e não liga. O outro é como a semente que caiu no meio dos espinheiros, né? Os espinheiros, o que são? São as coisas do mundo, né? E essa semente não brota. A outra que caiu num pedregulho, que tem uma terrinha, né? Que brota logo, mas aí o sol mata, e assim por diante. E finalmente o que terra boa. Então Jesus o que ele nos ensinou através dessas coisas do cotidiano da época, que ele falava com a linguagem da época para os homens da época, mas que hoje nós estamos aqui tentando entender, interpretar, né? É nesse contexto, né? Ele como modelo, como guia, e na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? É a resposta mais sintética de todas as 1019 perguntas: Jesus. Então, Jesus constitui para nós, homens, esse modelo perfeito, né? Que nós, humanidade, temos que procurar seguir. E foi nesse contexto que ele quis nos dizer: vós também podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Porque vós sois deuses. Deuses no sentido amplo, no sentido do potencial que nós temos de evolução. E isso aí a própria ciência explica. O homem não usa 10% do seu potencial mental, da sua capacidade. Ainda não usa, né? Tereca, Jesus morreu na cruz, correto? Depois ele ressuscitou, pelo menos está lá na Bíblia, né? Mas o Tomé, foi o Tomé, né? Aquele que eu estava vendo. Da chaga, né? Só acreditava se tocasse nele. Sim, mas ele morreu, afinal, ou não morreu? Como é que ele apareceu com o corpo para os apóstolos? Certo. Como é que ele apareceu? Bom, ele apareceu sempre em espírito, depois do seu corpo físico ter... Tá, mas o espírito, a gente não enxerga o espírito? Como é que ele se materializou para enxergar. E aí, essa questão do ressuscitar, né? Nós ressuscitamos. Por exemplo, a literatura espírita, as obras básicas, as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, estão recheadas, e muitos outros, de instruções mediúnicas. E quem é que dita essas mensagens
nos centros espíritas, são os espíritos. Que espírito? Os nossos familiares, os irmãos com os quais já convivemos, né, que já atuamos junto. Então, esses espíritos vêm dar o testemunho de que não morrem. E Jesus também é um espírito superior e com muito mais segurança, com muito mais lucidez, ele se apresentou e se materializou na frente toda vez que ele... Então, o ressuscitar de Jesus, que ele se apresentou para as mulheres lá no terceiro dia, nós também podemos ressuscitar todos os dias, se estivermos no plano espiritual. Se estivéssemos à altura de Jesus. À altura, né? E nos apresentarmos, porque isso aí já é de domínio, né, no meio espírita, principalmente, e a imortalidade da alma. A comunicação com os espíritos são 2 dos princípios da doutrina espírita, que já estão comprovados. Então, nós também podemos fazer a mesma coisa que ele fez. Tereca, por que Jesus não... Como é que eu vou te perguntar? Não falou de forma clara, lá no seu tempo, lá para aquelas pessoas, sobre que a gente morria, reencarnava, morria, reencarnava. Por que ele não foi claro, digamos assim? Na mesma passagem que com os apóstolos, né, ele deixou uma mensagem, né, que ele nos disse que ele estava indo, mas que depois viria um Consolador, né? E aqui na obra básica também explica essa mesma questão quando fala que nem tudo Jesus pôde explicar, porque o conhecimento da época era muito restrito. A absoluta maioria da população com as quais Jesus conviveu era analfabeta, né? Os próprios discípulos de Jesus eram homens simples, pescadores, uns mais instruídos, outros menos, mas eram analfabetos. Então Jesus não pôde explicar tudo, mas ele disse que estava indo, mas que nos mandaria um Consolador, que nós não poderíamos conhecer, mas ele disse assim: vós o conheceis porque habita em vós. Ele disse para os seus discípulos. O que habita em nós? O Espírito, que vem e ocupa esse corpo. Só que não conseguiu explicar, não dava para explicar na sua amplitude esse sentido, e foi que eles que mandava o Consolador. Então, depois de muito tempo, depois de muitas circunstâncias, de muitas passagens, nós recebemos o Espiritismo. E por que nós, espíritas, consideramos o Espiritismo, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus? Porque explica sem alegorias, sem figuras, sem nada sem atavismo, sem rituais, de forma clara, todas essas questões que até então não eram muito claras, como, por exemplo, os próprios milagres. Como exemplo, essa questão de ressuscitar, né? Nós ressuscitamos, mas não em corpo, no mesmo corpo, nós ressuscitamos porque reencarnamos. Tereca, a produção me diz que falta 1 minutinho, mas eu quero que em 30 segundos tu me responda o seguinte. Jesus escolheu os apóstolos assim aleatoriamente ou eles já vieram preparados com o conhecimento, com a capacidade, a intelectualidade, digamos assim, daquela época? 30 segundos. Ótima pergunta. Jesus, naturalmente que eles já vieram com essa missão, né? Já todos nós reencarnamos com um objetivo, com um projeto. E Jesus poderia ter escolhido poderosos, pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham muito, para expandir o seu evangelho. Mas não,
ele foi caminhando no lago da Galileia, né, no mar da Galileia, encontrou 2 pescadores, Simão, o Pedro, e André, que eram irmãos. E aí ele os convidou. Vamos, né, em outras palavras, vamos pescar homens, quereis, né? Eles imediatamente entenderam o recado e seguiram. Mais adiante encontraram Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que estavam consertando redes com seu pai. Fez o mesmo questionamento e eles o seguiram. Então, essa disponibilidade já assegura que eles tinham já vieram com essa missão. Uhum. Mas eles podiam chegar aqui e não querer fazer nada disso. Sem dúvida. Tinham o livre-arbítrio. Tereca, tempo em TV, infelizmente, a gente tem. E nosso programa está encerrando, mas antes, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, te dirige para aquela câmera ali. Fica à vontade. Agradecer o carinho, a acolhida, o apoio que este programa recebe e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, mesmo que à distância, mas graças a esse recurso fundamental que é a TV, para nós podermos dialogar. Muito obrigada. Tereca, eu quero te agradecer mais uma vez por tu estar aqui, ter aceito meu convite. Nós já era para estarmos aqui antes, mas deu algum problema na tua agenda particular lá. E felizmente hoje nós conseguimos falar um pouco apenas, né, sobre Jesus. Muito obrigado, minha amiga querida. Obrigada a você. Tudo de bom, muita paz, muita saúde. Sucesso. Certo? Muito obrigado. Okay. E estamos encerrando então o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Lar de Joaquina. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.